Tá. Antes de mais nada, bom dia aí, quem eu não dei bom dia, né? Que eu vi que depois a Ana Célis entrou, o Breno, o Carlos, né? O Mailinho, o Humberto, a gente já estava conversando, né? O que é o objetivo dessa atividade, né? Esse é o último encontro nosso, tá? Então, um dos objetivos, obviamente, é a gente também fazer um fechamento do curso com vocês, né? Agradecer também a participação de todos, mas a gente tem um tempo aí, a gente deixou esse tempo justamente para fechamento do conteúdo. Nós não vamos colocar slides aqui, a não ser se for necessário, né? Se às vezes tem alguma dúvida específica de algum item, a gente entra e explica para vocês, tá? Mas o objetivo é justamente fazer uma conversa para esclarecer qualquer dúvida aí que tenha permanecido ao longo do curso, né? Eu sei que alguns ainda estão lendo o material, estão assistindo alguns vídeos, ainda acabaram não fazendo todos os módulos, mas de uma maneira aí que a gente possa esclarecer, ajudar vocês aí nesse entendimento final do curso, tá? Então, tem aqui, são os 3 professores, né? O Caio vai ter que sair um pouco antes. Mas a gente gostaria de saber de vocês aí, se ficou alguma dúvida, tem algum ponto específico que a gente pode esclarecer. Eu vi também que tem alguns fóruns ali que ficaram algumas questões, depois eu vou abrir aqui os fóruns, né? Para a gente poder explicar ali mais alguns pontos, né? Mas o que vocês perceberam no curso que, de repente, tem algum tema que a gente consiga ajudá-los aí no entendimento, né? Daí deixar um pouco aberto aí para vocês, para a gente poder conduzir aí a discussão. Will, só um parêntese, é legal também, quem já participou aí dos atendimentos que nós fizemos aí de orientação, pode comentar também o que deu, como que foi assim, no sentido da experiência, se já provocou novas reflexões, eu acho que é parte do curso, né? Então eu acho legal, quem quiser comentar também pode ficar à vontade. Um por vez, por favor. Não, eu gostaria... Vou fazer uma fila aqui. Eu vou pela ordem alfabética, então. Vai. Eu, primeiramente, agradecer a vocês. O curso é muito, muito bom. Não é muito bom, é excelente a forma com que os módulos foram pensados, né? A disponibilidade de vocês também. O encadeamento lógico, né? Que a gente vai seguindo. Me chamou a atenção que inteligência financeira já é um tema que eu estou estudando há mais ou menos 1 ano, de forma mais séria, né? E aí, a cada aprendizado, a gente vai, às vezes, volta no mesmo assunto e aí vai se apropriando melhor do conceito. Mas o que me chamou muita atenção foi a energia na semana da inscrição do curso, né? Que aí meio que eu ampliei o meu... Deixa eu explicar. Eu acho que o principal aprendizado foi na primeira semana que eu consegui entender, enfim, o que é isso de que dinheiro é energia. Que eu rodava e não conseguia entender isso de forma concreta. Então, eu compreendi, né? Captei e consegui entender por que dinheiro é energia. A outra questão que me chamou muita atenção é que eu nunca tinha conseguido montar minha planilha financeira do início ao fim, com tudo. Com saldo, com crédito, com todos os investimentos, todo o patrimônio, né, de uma forma geral. E dessa vez eu consegui. Na semana seguinte, né? Então, isso me mostrou, assim, o campo é muito forte. E na semana passada, após a entrevista, né, com os colegas, com os professores, eu consegui já colocar em prática muitas das orientações que eles deram como sendo direcionamento, né? Que o meu caso estava mais vinculado assim a escolhas que eu fiz ao longo da minha vida, né? Que estavam mostrando um pouco dos meus trafares com relação ao dinheiro, por exemplo, perdularismo, não com coisa banal, mas com muito curso que eu faço. Então, isso meio que o dinheiro entra e ele evapora, né? Por falta de uma escolha mais assertiva. E aí, essa semana, eu priorizei muitas escolhas e reorganizei algumas questões conforme eles orientaram. E a outra
questão que me chamou a atenção foi que, em função dessa escolha já, dessa energia voltada para a escolha assertiva, eu consegui fazer algumas outras escolhas também nas outras áreas da vida, sabe? Isso me chamou a atenção, como reverbera para as outras áreas da vida. Então, expande o conhecimento, o grau de lucidez. Eu não sei se é só o campo, mas foi uma semana que eu consegui organizar muita coisa, revitalizar, priorizar. Então, isso me chamou a atenção, né? Eu tenho certeza que está vinculada à energia e ao aprendizado do curso. Então, a gente fala de dinheiro, que é uma coisa que se pensa que é material, que é densa, mas não, pelo contrário. Eu acho que é uma energia, é uma força motriz, né? Que nos dá liberdade para tomar escolhas. Eu acho que é isso. Enfim, era isso que eu queria comentar e agradecer bastante o curso. E se eu pudesse fazer um pedido, seria assim, eu acho que eu só tomei a primeira, foi só um primeiro passo, mas depois vem os outros, sabe? Eu não sei se tem como a gente seguir na hora que eu precisar tomar uma escolha mais difícil, assim, um investimento a ser adotado, seja voltado sempre para o pé de meia, para o exológico, se a gente pode fazer uso de alguma orientação junto ao Apex, alguma consultoria, tá? Seria isso. Obrigada, gente. Você tem o CEAPEX, né? Que é um serviço que a gente presta. Até então era só presencial, a gente começou a realizar esse serviço também à distância. Então, existe sim. Você, em determinados momentos, você pode buscar a Apex. Por meio do CEAPEX, a gente pode estar atendendo vocês à distância, tá? Independente do período da pandemia, eu acho que esse é um tipo de serviço que a Apex ela deve continuar, né, mesmo depois de passar essa fase da pandemia. Agora, uma coisa que eu acho legal de esclarecer, você usou a palavra prioridade, né, priorização. Eu acho que isso é um traço de desperticidade, tá? Uma das coisas que faz com que uma pessoa ela sofra assédio é vir situações, demandas para o dia a dia da vida da pessoa, que faz com que ela perca o foco, tá? Ela se deixa ser envolvida pelas demandas, ela é engolida pelas demandas. Isso é uma forma de assédio. Às vezes a gente nem percebe isso, mas a gente acaba se se envolvendo, né, naquelas demandas sem um critério lógico, sem um discernimento. E ali dá margem, às vezes é um processo de autoassédio, né? A gente dá margem para com sexo extrafísica acabar influenciando e nos desviando, tá? Uma característica do desperto é que ele sabe priorizar, tá? Ele não se deixa ir pelas demandas. É lógico que você percebe, né? Às vezes você tem contextos que é importante você se envolver naquele contexto do ponto de vista assistencial, mas você está lúcido para o processo, né? E no caso do dinheiro, que muitas vezes a gente observa é que as pessoas elas são engolidas pela situação, tá? E não elas estão lúcidas e estão tendo discernimento daquilo que elas estão fazendo. Então, de uma certa maneira, um desperto ele vai ter essa noção clara de prioridades, tá? E a vida humana, a gente precisa de dinheiro. Então, a gente precisa ter claro que tem decisões, tem limites à questão financeira, né? Então, a gente precisa saber priorizar onde que às vezes eu tenho que assistir, onde que às vezes eu tenho que me assistir, me organizar, né? Porque essa noção clara de certas prioridades com dinheiro faz com que a pessoa alcance mais fácil a desperticidade, porque ela vai tendo mais discernimento e mais assertividade nas decisões dela. Porque a gente ficar uma vida louca aí, se envolvendo nas coisas, sendo engolido, isso demonstra um processo de, no mínimo, de autoassédio, né? Porque daí entra assédio externo no meio, mas é porque eu dei abertura, tá? Então, a tua colocação, quando você estava falando de prioridade, é bom a gente esclarecer, porque a gente não falou disso no curso, tá? A gente falou muito da questão financeira, falamos muito da questão de valores perante a ProEx, mas entenda que para a pessoa alcançar a desperticidade, ela tem que lidar com maturidade com a vida humana. Sem essa
maturidade, sem essa lucidez, esqueçam desperdicidade. E o uso de recurso financeiro passa por isso, né? Então, a gente precisa lidar melhor, não é ser o bonzinho ingênuo, tá? Isso não leva a desperdicidade, não. Tá? Então, isso eu acho legal esclarecer, porque são temas que, na verdade, a gente pode ir aprofundando, né? Tudo isso que a gente foi vendo ao longo do curso e dos módulos, nós temos, na verdade, elementos ali que cabem a aprofundamento, tá? E isso é importante a gente cada vez mais entender, e entender como que isso se aplica à nossa vida, ao nosso contexto e à nossa evolução, né? Que isso tem impacto direto. Não sei se os colegas aí querem colocar alguma coisa também. Sim, Acho muito rico, né, Will, nessa sua contribuição da prioridade. É um dos capítulos lá do Autogestão Existencial, né, no Diretriz da Autogestão, que o próprio professor Will escreveu sobre prioridades. É algo que já vem sendo pesquisado por você já há um bom tempo, né, Will? E eu vejo que a prioridade, a PRIPRI, né, que a gente fala muito aqui na Conscienciologia, prioridade primeira é um fator preponderante no nosso contexto, né? O que é a prioridade da prioridade? Por onde eu começo? Quais são as escolhas que eu deveria estar fazendo hoje dentro desse processo evolutivo? O que não dá para eu ficar colocando na frente porque eu tenho algo que é prioritário? Mas aí a gente precisa ter essa clareza, né, do que é prioritário. E quanto menos a gente prioriza o prioritário, a gente vai estar fazendo aquilo que é o secundário dentro do nosso contexto praxeológico. E aí não faz sentido. Perfeito. E aí, gente, o que mais? Não, eu, por exemplo, na minha experiência, eu vi que entrando no curso, eu vi a energia da importância desse curso que ele faz na ProEx, né? E a importância das finanças pro exista, que às vezes a gente fica ainda pensando, meio desconectado ok, a gente tem que pensar um pouco na multidimensionalidade e tudo mais, mas às vezes a gente também tem que planejar o que a gente tem aqui no físico, né? E as finanças vai trazer isso para a gente, essa autonomia para a gente agir aqui. Então, e todo esse movimento durante o curso, tudo mais, cada vez foi, como se diz, concretizando mais isso, né? Essa ideia. E isso foi muito importante. Eu acho que também essa tutoria também foi muito boa, a minha experiência foi muito boa, eu vi onde que eu estava acertando, onde deveria melhorar, então eu acho que essa experiência é ótima, muito bom. Eu acho que é aquele negócio, né? Eu acho que todo mundo devia aprender finanças desde a infância para começar já a ter essa ideia. Isso aí a gente não aprende na infância, né? Só depois que você começa a ter os tombos lá, ver um monte de coisa, aí você começa a dar importância para isso, né? É isso. É verdade, a questão das finanças, né? Quanto mais cedo a gente começar, até ontem eu estava conversando com o Caio, né? Falando sobre a filhinha dele, que tem 7 meses, e ele falando, né? Numa aula que ele quer ensinar desde pequena a ter uma noção de finanças. Né? Eu lembro que uma das falas que o professor Valdo sempre falava, né? Que duas coisas que deveriam ser ensinadas desde pequena para as crianças, né? Primeiro, a trabalhar com energia, segundo, com dinheiro. As duas coisas são muito importantes para a realização da nossa Proexis, né? E então a questão do dinheiro muitas vezes a gente trata ele como tabu, até os ranços que a gente teve, né? Principalmente os ranços religiosos que a gente teve do passado. E então a importância de aprender a lidar com dinheiro. E a gente está no Brasil no momento em que a gente precisa entender o mercado financeiro, precisa entender as finanças, precisa entender como é que funciona, porque está muito dinâmico, as coisas estão acontecendo muito rapidamente. Então, só fechando aí contigo, Carlos, nessa importância aí de aprender cada vez mais cedo a questão das nossas finanças pessoais. Até aí o Carlos, que está na Alemanha, né? Eu li uma reportagem, acho que foi ontem, aqui no Jornal Brasileiro, né? Sobre a Angela Merkel, né? Que é a chanceler ali da Alemanha.
ela, um tempo atrás, o pessoal sempre chamou ela de Sovina, né? Que ela, assim, a Alemanha, eles são muito seguros na questão financeira, né? E no meio dessa crise, é um dos poucos países que estão bem financeiramente. Eles têm reserva e estão usando a reserva, mas de uma forma até com bastante discernimento e podendo até ajudar os países vizinhos. Tá? Mas qual que é o raciocínio ali, eu vendo isso, e esse artigo estava elogiando, o pessoal fala, é China, é Estados Unidos, eles falando, olha, talvez um dos melhores países que vai se estabelecer depois dessa história toda da pandemia seja a Alemanha. Ela já é muito forte na Europa, né? Já é o principal país na Europa, e também tem uma tecnologia reconhecida, né? A ciência alemã é reconhecida no mundo inteiro, né? O grande problema da Alemanha foi essa questão de ter se envolvido em 2 guerras, que foi uma atrocidade, né? Mas a cultura da economia, talvez ela tenha ganho força, tá? Nessa história toda. Porque quem é que está bem e está passando bem em momentos de crise? Quem tem reserva. Uhum. Né? Isso eu acho interessante nesse entendimento, né? A importância de fazer aquilo que a gente falou no curso, né? De reserva técnica, de ter uma aplicação, ter um investimento, porque nós vivemos 100 anos, talvez aí futuramente a gente viva até mais, tá? Mas a média de vida hoje está em 80, acho que é 87 anos, né? Então, nós vivemos muito tempo. Né? O Brasil, hoje, para a pessoa se aposentar, ela tem que ter 65 anos. A gente não pode mais pensar em 10, 20 anos. Tá? A gente tem que ter um planejamento, um prazo maior. Isso é uma educação financeira, além da educação em outras áreas, né? A gente fala educação holossomática, né? A gente tem outras áreas que a gente precisa planejar num longo prazo. A finanças é uma delas, porque senão nós vamos comprometer nosso PROEX, né? A gente tem que ter essa visão de mais longo prazo. E é uma grande lição, porque as nações que têm reserva, elas vão se sair melhor, óbvio, né? Bem como as pessoas que estão com reserva. Nesse momento de crise, é interessante a gente observar isso, né? Até nós não temos no curso, né, um módulo sobre gestão de contingência. Talvez futuramente a gente tenha até que criar, tá? Mas quando ocorre um planejamento de contingência, uma gestão de contingência, quando ocorre alguma situação inesperada. A gente fala ali da prevenção de contrafluxo. Tá? Isso a gente fala no módulo 6, né? A prevenção de contrafluxo. Mas a gente podia até entrar um pouco mais a fundo no planejamento de contingências, porque a contingência pode ocorrer de diversas maneiras, né? Pode ser uma situação dessa, que a gente está tendo que ficar restrito, às vezes, para determinados trabalhos. Às vezes é algo que ocorre uma situação, por exemplo, a pessoa sofre um acidente e tem alguma parte do seu corpo físico amputada, e que, de repente, ela vai ter que mudar toda a sua maneira de interagir, né, com a vida humana. São situações que a gente, às vezes, esquece e não pensa. A pessoa só pensa naquilo que ela, às vezes, já está no seu dia a dia. Tá? Esse eu acho que é um grande erro. Né? Situações inesperadas, as pessoas querem fugir delas. Mas as situações inesperadas, elas podem ocorrer. A gente deveria ter um planejamento para conter o efeito daquilo, ou minimizar o efeito daquilo. Né? Então, quando a gente fala lá prevenção de contrafluxo, até o Ivan que deu essa aula, fala lá de seguro, né? Às vezes a gente não dá muito valor, plano de saúde, não dá muito valor, mas é uma maneira da gente conter uma situação inesperada, tá? Então a gente tem que pensar nisso também, de sempre ter uma reserva para situações inesperadas, né? O que eu posso fazer, por exemplo, profissionalmente, para se ocorrer alguma situação, a gente tem um caminho novo que a gente pode gerar nova receita e não ficar na mão, né? Uma pessoa que, por exemplo, só trabalha com coisa de mão de obra braçal, se ela tem um problema de coluna, que eu conheci muitas pessoas assim, porque eu trabalhei muito tempo com construção civil, a pessoa tem um problema de coluna, ela é aposentada por invalidez e ela não arruma mais nenhum outro trabalho.
Isso é um grande erro, né? De estratégia proexológica. A gente deve ter atuações profissionais que, mesmo se ocorra algo, eu tenho eu posso fazer uma adaptação na minha vida profissional e continuar tendo receita, né? São estratégias que a gente tem que começar a ter inteligência nisso, ou seja, não ficar na mão, não ficar refém de uma situação inesperada, né? Então, isso eu acho interessante observar. E, para mim, ali foi o pessoal da Alemanha. Aí é bem curioso, porque o alemão olha muito planejamento, né? Então, eles dão uma aula, né, em relação a isso. O alemão dá uma aula, né? O japonês também é muito bom nisso, né? É Você uma vê a cultura diferente. diferença. No trabalho, você vê que totalmente é diferente. O planejamento de férias, daqui 1, 2 anos, você já planeja tudo. É tudo muito bem planejado, não é nenhuma surpresa, nada, né? Então, realmente é diferente do que... A gente deveria aprender melhor com isso, tá? O brasileiro, ele é muito... Ele não planeja coisas em um longo prazo, tá? E dinheiro, gente, a gente tem que aprender a planejar no longo prazo, né? Se for pensar, curto prazo às vezes, resolver um problema financeiro no curto prazo, né? Isso sim, né? Mas a gente tem que ter planejamento e visão de longo prazo, senão a gente não faz pé de meia, não tem reserva de segurança, né? Isso eu acho importante entender. Eu queria fazer um comentário aí quanto ao contexto da Alemanha e da Angela Merkel em particular. Eu acho bem bacana, apesar da palavra austero, ela ter uma carga um pouco mais pesada, mas a austeridade alemã, a austeridade da própria Angela é o que conduziu a nação por tanto tempo e que tem feito uma postura de cuidado, dessa perseverança, de alcance, né? Então, quando a gente olha ali para a palavra austero, ela tem alguns contrapontos, né? Concessões, inflexibilidade e rigidez. E aí tem um outro lado que é a questão da seriedade, a questão de um olhar cuidadoso sobre aquilo que é seu. Então, quanto mais a gente tiver austeridade, olhando para a parte boa ali de ser rígido no sentido das nossas prioridades, não é ruim pensar, né? Que tipo de austeridade proexológica eu deveria levar no meu cotidiano, né? Tirando a parte de rigidez, de inflexibilidade, mas o quanto que eu posso ser mais assertivo, mais priorizando o meu cotidiano. Então, eu acho legal pensar nisso, nessa palavra da austeridade, pensando uma austeridade proexológica. O quanto que você é firme com os seus objetivos, com a sua programação existencial, com aquilo que você se planejou no curso intermissivo. Vale a pena expandir isso, né? Para a gente evitar desvios, evitar tudo aquilo que surge no dia a dia e que a gente desprioriza o que é o mais importante. Então, vale pensar sobre isso. Acho bem bacana, Carlos. Valeu pela contribuição. Hein? E tem um olhar, né, que é o olhar para o outro, né? Essa austeridade, porque ela é responsável com as demais pessoas. Isso. E quando a gente pensa na ProEx, né, o fato da gente planejar, né, toda uma questão financeira, ter essa prevenção de contra-fluxo, isso não é egoísta. A ProEx, nossa, ela se relaciona com um número muito grande de consciências. Às vezes, uma peça que tem uma peça-chave, né, num contexto de Max ProEx, ela falha, o próprio evoluciólogo ali, ele cria mecanismos de ter outras pessoas que vão, às vezes, cumprir aquele papel, né? Então, uma ProEx individual, ela vai ser totalmente determinante para as demais, né? Mas existe sim um impacto, existe sim uma consequência quando uma pessoa falha, tá? Porque, às vezes, aquela pessoa que está executando um papel, por exemplo, a pessoa se endividou e se complicou na vida e desviou a ProEx. Talvez outras 3, 4 vão ter que cobrir aquele papel que aquela pessoa ia executar. Aquela círculo de relações, elas vão ser afetadas daquela pessoa, né? E os demais vão ser talvez sobrecarregados. Mas evolutivamente, né, isso é planejado a ter uma certa contingência, porque a vida humana não é uma coisa
que a gente faz uma previsão. A ProEx é um planejamento da vida humana, né? A gente está falando aqui de planejamento, a ProEx é um planejamento, né? Para a vida humana inteira, daquela consciência. Isso não tem tanta exatidão, né? Quando chega aqui na vida humana, vamos para os finalmente, né? O jogo começa, né? E às vezes ocorrem imprevistos. Isso também no planejamento do evoluciólogo ele leva em conta, tá? Mas aquela pessoa ela tem sua função, né? A ProEx ela é individual, né? Essa é uma das leis da ProEx. Cada um tem o seu papel, né? E tem o seu papel por conta do seu ciclo de relações. Então é importante a gente estar bem, né? E executar esse papel. O que a gente pode fazer é estar melhor e ampliar esse ciclo de relações, inclusive antecipando assistências que de repente a gente ia fazer em outras vidas. Mas para isso nós temos que estar bem dentro da nossa ProEx. Essa questão de prevenção de contrafluxo, inteligência financeira, é para que a gente esteja bem para executar a programação existencial. Não é uma questão egoísta. Eu pensar em ter estratégia da questão profissional, isso não é egoísta, né? Porque eu tenho algo para fazer. Eu tenho que estar bem para poder executar a minha ProEx. Tá? Isso, às vezes, falta entendimento um pouco disso para o intermissivista. Ele tem que compreender que ele vive dentro de uma rede. É uma rede consciencial, de várias consciências. E cada um tem seu papel, mas você precisa executar, você tem que estar bem para executar seu papel. Se não tiver, ali vai ficar, às vezes é como se fosse um dificultador, né? É um peso. E não, a gente deveria estar puxando a rede, ajudando a fortalecer a rede e assistindo a rede. Se a gente tem problema, gente, todo mundo tem problema, né? Isso é inevitável, né? Todo mundo, quem não teve, ainda vai acabar passando por algum motivo. Isso é natural da vida humana. Mas como a gente pode lidar com isso, lidar com mais inteligência, lidar com discernimento, faz com que a gente passe mais fácil pelos problemas. E a gente tem exemplos, né, para poder ajudar as demais consciências. E a gente possa ajudar, né, ser mais assistencial. Porque se a gente está com dificuldade, a gente vai criando mais dificuldades, né? Então, esse entendimento eu acho interessante também a gente observar, que não é egoísmo pensar na questão financeira, não é egoísmo. É egoísmo se a pessoa ficar presa a isso, não entender essa visão assistencial, essa visão de conjunto. Tá? Então, é aquilo que esse exemplo que a gente deu ali da chanceler. Lógico que é uma política, deve ter suas relações com a política, né? Isso é natural. Mas o bom político é aquele que consegue perceber o coletivo. Né? Eu acho que esse entendimento também se aplica à nossa realidade. O bom intermissivista é aquele que tem essa noção do coletivo, mas ele tem a noção sua. Se você tem que estar bem para poder fazer assistência. Se você não estiver bem, você não vai fazer assistência. Você precisa ser assistido primeiro. Né? Você vai assistir o outro se você não está bem, se você está mal. Não dá. Tá? E a questão financeira pega, questão de saúde é um item que a gente não aborda nesse curso, né? Mas a questão de saúde pega, né? Se você está mal, complica para fazer assistência, né? A gente tem que estar bem de saúde, né? Então são elementos que é importante a gente começar a considerar, né? E quanto mais a gente vai avançando, né, em TENEPs, a gente percebe que cada vez mais a gente começa a entender essa extensão, né? E a responsabilidade disso. Tá? E gente, que mais? Bem, os demais? Eu ia falar. Bom, eu vou falar, né? Quando eu já abri o microfone também. Não, em relação ao curso, eu quero pontuar que essa foi a primeira vez, assim, que eu tive uma relação mais íntima com finanças. Claro que eu tinha noção disso, mas nunca tinha tido prioridade, sabe? Dado prioridade a essa área. E eu não sei se é pela minha idade, né? Esse ano eu fiz 35, mas isso tem me chamado muita atenção. Assim, foi um problema durante muitos anos. Não sabia administrar dinheiro, não ter reserva nenhuma, viver só o aqui e agora, né? Vivi com muitos anos como estudante, então estudante vivendo de bolsa.
basicamente gastava tudo que recebia, né? Investia muito em educação, participando de congressos, cursos e toda essa coisa de formação inicial, né? Mas agora surgiu aquela necessidade, assim, de começar a pensar na próxima etapa, né? Tá, agora eu já estudei tudo que tinha para estudar, o que eu vou fazer, né? E aí eu senti vontade de fazer esse curso, né? Já vinha namorando com ele há um tempo e daí resolvi realmente entrar. E aí, para mim, esse curso foi um divisor de águas, assim, em relação a esse assunto, né? Montei a minha planilha, não tá boa ainda, tem que melhorar muita coisa, mas consegui montar. E aquele atendimento ali também sobre inteligência financeira foi muito bom. Principalmente, e também já estou tentando aplicar algumas coisas, né? Vi ali que eu não sou muito boa mesmo com essa coisa de investimentos e tal, que preciso estudar, preciso dedicar um tempo para entender melhor. Concordo com o que os colegas falaram, que a gente precisa mesmo, né, ter uma educação financeira que comece lá na base, para vir trabalhando isso ao longo da vida, né, e ver que é uma coisa importante. Mas, enfim, no meu caso, comecei agora, né, então espero conseguir dar continuidade. E também estou vivendo um momento de muitas decisões, e a questão financeira tem sido, assim, um ponto-chave nessas decisões, né. Então, fiz o CAPEX também, foi bem legal, assim, para definir alguns direcionamentos que estão muito relacionados com a ProEx. E é muito legal isso, sabe? Ver assim, que o curso vai, de uma maneira, ajudando nessas decisões, né? Então, dinheiro é uma energia basilar ali nessas decisões de ProEx. Então, eu gostei muito do curso, quero agradecer aí todos os professores, principalmente pela paciência nas orientações, que no meu caso foram muitas, e que foi muito legal, eu gostei muito. Legal. Por falta da Nil, né? Bem, primeiro parabenizar, o curso foi muito legal mesmo. A parte que eu mais gostei foi da tutoria, até porque eu acho que a gente teve uma conversa super bacana. Depois eu até cheguei a comentar com a Ana, que eu nem vi o tempo passar. Parece que foi 1 hora conversando e ficava mais 1 hora. Foi uma satisfação enorme, até porque é interessante que quando vem uma visão de fora, que é uma visão puramente racional, não tem emoção ali colocado nas dúvidas, né? Às vezes a gente fica com dúvida, com apego em alguma coisa, com medo de abrir mão de alguma coisa. Então, tem uma carga de sentimento nosso que envolve ali a decisão. E quando vem uma visão de fora, uma visão de vocês, é uma visão assim, mais racional. Aí você se pergunta, por que eu não tomei aquele passo? Por que eu não tomei a decisão daquela forma? Então, assim, eu tive várias novas sinapses, várias novas reflexões sobre todas as coisas que me rondavam ali em finanças voltadas para a ProEx, porque até uma organização financeira legal eu tinha, mas ficava faltando alguns pontinhos que eu não conseguia enxergar, e vocês com aquele bate-papo me trouxe vários nortes. Eu consegui, a partir daquilo ali, desenhar vários caminhos para poder percorrer. Isso foi muito legal, você ter uma visão sobre o todo, sobre quais são os caminhos e as possibilidades que podem ser tomadas, e assim os reflexos que eles vão causar, é ímpar. Então, só tenho a agradecer mesmo. Até aí pegando a colocação do Breno, né, e da Maylin, uma das coisas que a gente tenta fazer na Apex é atuar como se fossem amparadores. Tá? O que um amparador tenta fazer, né? É não dar a resposta pronta. Na verdade, a gente tem que ajudar vocês a refletirem quais são as decisões. Tá? Até fica a dica aí para vocês, no ponto de vista assistencial, né? Quando vocês estiverem atuando, tentar usar dessa lógica, dessa forma de atuação, tá? Porque se vamos pegar uma Consex, está dando direcionamento, não, faça isso, faça isso, faça isso. Isso seria um guia cego, não é um amparador. É lógico que tem momentos críticos que a gente até pode sugerir, olha, gente, parece que isso daqui é o melhor. Né? A gente acaba, obviamente, tendo entendimento, depende do contexto ali. Às vezes, uma situação mais crítica, obviamente, a gente acaba tendo que atuar de uma forma mais
talvez deixando mais claro a informação para a pessoa, né? Porque senão a pessoa vai cometer um erro, né? E aí a gente tem que fazer assim. Mas o ideal é sempre promover reflexões para cada um dos participantes, tá? Então, tanto nos atendimentos como no curso, a gente tenta fazer isso, tá? É lógico que a gente também, às vezes, acaba errando na dose, isso, né? Faz parte, a gente também estamos aprendendo, né? Mas esse comportamento, é interessante vocês replicarem isso também no dia a dia de vocês. Que aqui nós estamos falando de pessoas que já estudam Conscienciologia, né? E na Apex esse é um princípio que a gente segue. A gente não está com a finalidade de dar um direcionamento, dar uma resposta pronta. Porque a gente entende que as pessoas têm condições de entender os seus indicadores de PROEX e promover uma reflexão. Então, o curso visa isso, criar esse campo para autorreflexões, tá? Para que vocês possam tomar as decisões mais assertivas possíveis, que a PROEX é de vocês, né? Vocês é que têm o maior conhecimento da PROEX, né? Fazendo um comentário aqui também, aproveitando a fala da Maylin, do Breno, a gente também aprende muito, né? A abertura de vocês do laboratório consciencial, no momento onde vocês se disponibilizam a vir para uma conversa, onde abrem a realidade de vocês, vão trazendo informações, a gente também enriquece o nosso laboratório, né? São reflexões que vocês fazem que trazem novos pontos de vista para a gente. A gente, de fato, à medida que a gente vai conseguindo cada vez mais atuando como um porta-assistido, né? Os amparadores podem nos utilizar para falar algo que depois a gente vai até pensar naquilo e falar, puxa, não tinha pensado nisso. Foi uma ideia ali daquele momento, daquela interação multidimensional. Então, isso é muito rico, isso que o professor Will está falando, ele é bem bacana, porque qualquer um de nós pode atuar dessa forma, né? Como é que a gente pode se disponibilizar, ser um porta-assistido, né? Para ser uma consciência que vai cada vez mais ampliar a lucidez das pessoas com as quais a gente interage. Então, é uma riqueza muito grande para a gente, uma satisfação muito grande poder disponibilizar um pouco do nosso laboratório, aprender com o laboratório de vocês e cada vez mais a gente vai se desenvolvendo, né? É um ganha-ganha completo aqui nessa troca. Acho muito rico. Caio, eu ia falar justamente sobre isso, sobre o aprendizado em que a gente tem, que eu tive principalmente participando desse curso, né? Então, até para o meu histórico dos problemas todos que eu tive, de perdas financeiras e tal, então eu tive uma certa dificuldade em voltar a mexer com o dinheiro. Tanto que nesse curso aqui de inteligência financeira, eu lembro que eu já fui convidado a participar do curso enquanto professor e eu participei há um tempo atrás, mas só dando a aula inicial, que era a introdução, sabe? Então, eu não tinha, digamos assim, segurança para participar do curso. Então, participando do curso enquanto professor e vendo as experiências de todos os alunos aí, de todo o pessoal, de vocês também enquanto professores, o aprendizado é muito, muito interessante. A gente começa a rever todas essas questões financeiras e a gente acaba aprendendo muito. Então, uma questão que é muito importante, além da inteligência financeira, da gente conhecer como é que funciona tudo isso, qual é a importância do dinheiro, das energias na nossa PROEX também, tem a questão do planejamento. Então, quanto é importante o planejamento, né? Eu lembro que eu trabalhei muitos anos no DAER, que é o Departamento dos Estados de Rodagem, e eu via lá que, claro, para construir uma estrada, tem todo um projeto que é elaborado para a construção dessa estrada. E eu via que o projeto ele saía todo bonitinho, todo certinho, e aí ia começar a execução da estrada, sempre tinha uma série de adaptações que tinham que ser feitas. Então, daqui a pouco era uma prospecção que foi mal feita, ou então tinha uma indenização para fazer, ou então um solo que não estava adequado. E isso eu fiz muita relação com a nossa programação de vida. Então, a gente tem um planejamento inicial, e esse planejamento não sai em linha reta. A coisa não é linear. E a vida vão acontecendo os fatos na nossa vida e a gente vai se adequando, vai aprendendo e vai, digamos assim, adaptando esse projeto, adaptando o planejamento
e que o objetivo principal nosso é a nossa programação de vida, né? Quais são os objetivos, o que a gente veio fazer efetivamente aqui na nossa vida. Então, o aprendizado que eu tive no curso assim, foi muito importante, muito bom. E também eu quero agradecer aí os alunos, os professores aí. E é isso, né, gente? Então... Só um comentário, Will, sobre o que você falou. É muito legal esse posicionamento de vocês, porque ele não afasta a autorresponsabilidade que cada um tem sobre suas próprias decisões, né? Inclusive as financeiras. E é importante saber que às vezes a gente vai errar, e se não errar, não aprende, né? É através dos nossos erros, inclusive financeiros, que a gente se aproxima cada vez mais da nossa Proexis, né? O importante é ver onde errou, aprender com isso e tomar as medidas para que não aconteça demais. Eu sempre vejo o erro como uma aproximação cada vez mais da minha Proexis, porque eu percebo, principalmente quando eu percebo o que foi, o que causou aquilo, qual foi o mecanismo que me levou àquilo, porque isso evita que ocorra novamente. Às vezes, se a gente só acertar, ou ter essa sensação, né, de que a gente só está acertando, não mostra para a gente aquelas entrelinhas que a gente às vezes precisa enxergar para poder tomar outras medidas de responsabilidade ainda maior. Até do ponto de vista educacional e para-educacional, né? Se a gente tem exemplos, isso fica mais claro para as pessoas, né? Então, aquilo que a gente vivenciou, né? Aquilo que a gente passou, isso é importante para as demais consciências, tá? Às vezes, eu utilizo essa explicação até numa dinâmica. Às vezes, a gente ter passado por uma determinada situação, as nossas... você repensar aquilo, às vezes em algum momento assistencial, a gente precisa criar elementos de rapport com a pessoa que está sendo assistida. Tá? E se você passou por algo que tem alguma semelhança, ou lembra aquele algo pensene, você consegue criar o elemento de rapport. E aí você consegue assistir. Tá? Então, todas as vivências que a pessoa tenha, ela precisa entender isso e dar valor. Porque isso pode ser um gancho didático ou paradidático no momento de você assistir alguém. Tá? Isso existem maneiras de fazer isso, eu acho que cada um vai ter seu estilo, né? Às vezes, eu sou muito, às vezes, de contar exemplos. Às vezes, eu até acho que talvez eu passe um pouquinho da conta, né? Mas é o meu jeito didático, tá? Ou paradidático de fazer assistência, tá? Quem me conhece em curso de campo, na série já passou comigo curso de campo, o Ivan, o Caio. Às vezes, eu dou muitos exemplos pessoais, né? Mas não é no sentido de contar vantagem, mas é porque eu dou muito valor nas vivências, tá? Eu já penei muito, já cometi muito erro, isso que o Breno está colocando. Todos nós cometemos erros, entendeu? E isso não é problema, isso faz parte da vida. A gente tem que entender que dificuldades fazem parte da vida humana, como eu acho que faz parte da evolução nossa consciencial. Eu já vi muita coisa no extrafísico, e no extrafísico também não é fácil não, gente, é difícil. Então, a gente tem que aprender com isso e dar valor a essas vivências que nós estamos tendo. E eu acho interessante, quanto mais a gente conseguir trazer e trocar as experiências, mais pessoas a gente vai conseguir assistir. Às vezes, para alguns, a experiência que o Ivan trouxe, que foi ali no módulo 4, né? Quem perdeu, assista, né? Porque o módulo 4 para mim foi assim, fantástico. Que foi uma vivência que o Ivan passou. Tá? E que é muito legal colocar. Tá? Outras vezes são experiências que eu tive, outras foram que o Caio teve, outras foram vocês que fizeram colocações, que permite, às vezes por meio da dúvida, a colocação de vocês, a gente consegue assistir outras pessoas, né? Às vezes é um exemplo ali que acaba servindo para vários. Então, essa troca é muito importante. Então, o valor à experiência, não importa, assim, os erros que às vezes a gente está tendo, ou as dificuldades que nós estamos tendo, na verdade, que elas nos sirvam de exemplos futuros para fazer assistência, né? Porque esse exemplo já está ocorrendo, né? Nós temos alguns participantes que às vezes estão em grande dificuldade, tá? Várias colocações, pessoas, isso ocorre em curso de Conscienciologia, né? Às vezes a pessoa vem fazer um curso que ela está passando uma dificuldade muito grande.
Só que ela precisa, e eu acho que ela vai passar por isso e vai superar. Tá? A superação ela é diferente de pessoa para pessoa. Mas isso serve como um exemplo assistencial para aquelas relações que ela tem. Tá? Isso é importante a gente entender. Se a gente entende isso, a gente vai acelerar a nossa evolução. O problema é quando a gente não entende isso e sofre. A gente está naquele momento difícil e ficamos sofrendo, porque às vezes esse sofrimento é real, está acontecendo e vai demorar um pouco até superar. Mas a gente tem que olhar que existe uma situação que vai passar, né? Eu, durante uma fase da minha vida, eu lembrava muito daquilo, tudo passa, né? Isso, para mim, foi muito importante, tá? Em alguns momentos da minha vida. Hoje eu sou EPICOM, já estou aí na Consciologia tem muitos anos, mas eu ralei muito, tá? E ainda tenho minhas dificuldades em alguns momentos, mas teve momentos muito críticos da vida. E muitos de vocês também estão passando por isso. Tá? Tem alguns que até não estão agora online, mas também estão no curso. Tem pessoas com muita dificuldade, passando momentos críticos da vida humana. É importante aprender com isso. Tá? Isso, lógico que o momento crítico, ele tem que dar atenção ao momento crítico para tentar superar. Às vezes é difícil, a gente vai meio que passar por uma fase que não é fácil, às vezes é chorar mesmo, às vezes tem momentos que a gente tem que chorar, qual o problema? Né? Eu não vejo problema nenhum com isso, tem gente que às vezes fala, não, isso é muito emocional. Tá, mas às vezes o melhor recurso é o momento que você vai conseguir talvez dar uma superação ali, né? O Caio tá saindo? Tá. Ele acabou de escrever aqui no chat, ele tem um verbete nele. Que ele vai lá apresentar o verbete, né? Desculpa. Eu ia falar para ele dar tchau. Então, eu acho importante a gente entender isso, que essas situações difíceis, elas passam, né? Agora, a gente tem que ter essa cultura de planejar para evitar ou minimizar, né, os efeitos das situações difíceis, né? Porque às vezes situações difíceis vão acontecer. A gente está num momento que a humanidade está numa situação difícil. Mas se a gente tem um bom planejamento, a gente minimiza isso, né? E tudo passa, gente. Quem tiver com dificuldade... Aquela vivência do Ivan foi bem legal mesmo. Não sei se vocês repararam a mesma coisa. Eu conheço várias pessoas que perderam o emprego nessa pandemia ou se encontram numa situação ruim financeiramente e, de repente, criaram um canal no YouTube, se tornaram experts em aconselhamento financeiro, em falar de investimentos, de ações. Eu conheço pessoas assim. Eu falo, elas estão aconselhando com base em teorias ou com base em achismo. O que o Ivan trouxe é de um nível muito mais elevado, porque é um exemplo, né? É a prática, é a vivência. Então, tem uma grande diferença entre alguém te aconselhar ou trazer uma ideia com base em vivências e experiências e trazer depois com teorias, que é na base do achismo. Então, acho que foi primordial aquela aula. É por isso que as experiências, mesmo as mais negativas que a gente tem, é importante a gente colocar elas, né? Mas o mais importante é a superação. Como é que a gente fez para superar a dificuldade, né? Eu vejo que é o mais... Porque tem gente que, às vezes, acaba tendo uma situação de um problema mais sério e acaba se vitimizando e acaba entrando no buraco, né? Ela pode muitas vezes até desviar completamente a vida dessa pessoa. Mas então eu acho importante, e não só o meu exemplo, né? Quantos exemplos assim de pessoas que passaram por dificuldades e que através dessa dificuldade aí arrumaram uma forma de reverter essa situação toda. Eu gosto muito de uma frase que o Losch que coloca isso, né? Na Apex, que é transformar o nosso problema numa oportunidade evolutiva. Então, sempre que a gente tiver um problema mais sério, aproveitar isso daí para transformar isso numa oportunidade evolutiva e fazer a virada. No caso, a superação, né? Então... Eu queria agradecer também, né, a todos vocês, né, não só os professores como os alunos, como já foi colocado aqui, né, foi muito rica essa experiência conjunta, né,
Vou ser repetitivo aqui, né? Porque eu já tinha falado com o Ivan e acho que falei com o Will também, Caio, que a aula dele, aquele dia, não sei se é, não só por eu estar entrando no curso, foi a minha primeira aula, né, presencial, né? Eu já tinha assistido às outras aulas, mas essa foi a primeira participação. Eu fiquei muito impactado, né? Até cheguei a falar com a Ana Séries. E para mim foi de uma riqueza muito grande, igual o Ivan estava falando, é uma coisa, entre aspas, negativa, mas quando você traz a casuística, né, daquele problema e como você superou, é uma coisa muito rica, né, e assiste muitas pessoas, né. Então eu, eu queria dar os parabéns, né, pelo curso, achei fantástico. A vontade que eu tive, na verdade, foi de que meu filho fizesse esse curso, né? Porque é exatamente aquilo que a gente estava falando antes, né? Que a gente não tem a cultura dessa inteligência financeira, né? Isso é muito importante, né? E eu tive eu cheguei a guardar aquele livro Pai Rico e Pai Pobre, que eu falei, o meu filho precisa ler isso aqui, né? Eu li isso aqui, eu cheguei a falar para ele, ó, eu vou te dar um livro que você vai ter que ler, que é esse Pai Rico e Pai Pobre. E aí foi comentado aqui também. Então, achei muito, muito interessante toda essa troca e uma desconstrução também, né, de paradigmas que a gente tem. E ao longo do curso a gente vai desconstruindo algumas coisas, né? Vai criando novas sinapses, como o próprio Breno falou também. E é isso. Eu só tenho a agradecer, né? Foi muito rico. Está sendo, né? Apesar de ser a última aula. Mas é isso. Muito bom. Obrigado aí a todos. Vocês vão ter acesso, a gente mantém o acesso aí até o final do ano, tá? A um ambiente virtual. Então, vocês vão ficar com bastante tempo aí para assistir novamente, ver os conteúdos, tá? O que diferencia, tá, desse curso de outros cursos na área financeira, nós aqui nós não entramos em tantos detalhes das questões financeiras. A gente deu várias ideias, várias dicas, mas é muito mais relacionado à ProEx, tá? Observe que nossa finalidade é impactar a ProEx de cada um, como está lidando com a questão financeira. Né? Então, se a gente consegue impactar no sentido de promover um ajuste, promover uma evolução, né, na questão da ProEx de vocês, nós alcançamos o nosso objetivo enquanto curso. Tá? Essa é uma diferença que é importante entender. Igual ali o Humberto está colocando, né, o filho dele. Vocês têm que olhar o momento da pessoa, né? Se ela é uma questão de entendimento de finanças, vocês têm vários cursos no mercado, e que eu acho que todos deveriam fazer, desde criança, tá? Eu tenho um sobrinho que fez 1 ano essa semana, e que eu quero fazer previdência privada para ele. Tá? Eu só estou esperando agora passar essa fase aí, eu vou ter um dinheiro, porque eu tenho que dar entrada, né? Tem que fazer um aporte inicial de R$ 5.000, e depois eu vou aplicar R$ 100 todo mês, né? Por que não? Entendeu? Vamos fazer logo desde cedo, né? E ajudar a educar a questão financeira, tá? Isso faz diferença para criança, sim, para jovem, tá? Agora, isso é um ponto de vista de inteligência financeira. Nós aqui estamos indo além da questão financeira. A nossa ideia com a Apex é impactar na ProEx das pessoas que nos procuram. E aí, se nós conseguirmos fazer isso, pelas conversas que a gente foi tendo e os atendimentos, eu acho que a gente conseguiu, alcançou esse objetivo, a gente cumpre o nosso papel. Tá? A gente precisa influenciar vocês positivamente para que a ProEx de vocês tenha possibilite um acerto maior. Tá? Lógico que a ProEx está na mão individual de cada consciência, né? Mas se a gente promove essas condições para todos os participantes, nós estamos cumprindo o nosso papel enquanto IC. Tá? Isso é interessante vocês entenderem, até para compreender o contexto da nossa forma de trabalho, nossa forma de atuação. Tá? Essa foi a nossa finalidade. Tá?
Will, eu estava assistindo a aula do Ivan ontem, da semana passada, que eu faltei, né, domingo passado, e aí uma coisa que fiquei muito, fiquei reflexiva, assim, foi o valor de cada ProEx, sabe? E o quanto isso é relativo para cada indivíduo, né? Então, tem ProExes que você pode realizar com um valor menor e tem ProExes que você vai precisar de um aporte financeiro maior, né? Dependendo do alcance, dependendo do que você planejou ali no intermissivo para vir fazer. E aí eu fiquei refletindo isso, né? Sobre as evidências que o maximecanismo mesmo, sabe? De maneira ampla, assim, vai te mostrando que, obviamente que eu trazer meu caso, né? Que é a coisa mais fácil, assim, que a gente vai vivendo e fala assim, não, é assim, mais ou menos assim que está acontecendo. Mas eu fico pensando, assim, que muitas vezes você tem que assumir mesmo que você vai precisar de um dinheiro, de um valor grande para realizar o que você planejou lá no intermissivo e que você precisa correr atrás, né? E aí é mesmo meio que uma coisa de posicionamento mesmo, né? Vocês acham que isso tem coerência? Vocês acham que essa reflexão ela é correta, sabe? O que vocês pensam assim sobre essa coisa relativa de valor, assim, quanto que eu preciso, quais são os gatilhos ali que a minha vida está mostrando, que talvez o valor seja maior do que eu tinha planejado, sabe? Não sei. Não sei se fica muito claro o que eu estou querendo trazer, assim, porque ainda estou, sabe, processando para deixar mais claro, mas é mais ou menos nesse sentido, né? Tipo, ó, talvez você vai precisar se mexer muito para ter esse aporte financeiro para realizar o que você vem fazer. Eu tenho um exemplo, Will, depois aí o Will complementa. Eu tenho um exemplo de que cada ProExis é muito individualíssima, né? E cada um de nós tem um custo financeiro para executar a programação de vida. Então, tem algumas pessoas que precisam de mais dinheiro e outras nem tanto. Uhum. Tem o caso de uma colega nossa, ela é professora universitária. Ela é professora universitária e e em contrapartida, o irmão dela é um dos maiores empresários aqui de Porto Alegre. Então, ele é dono de uma das maiores empresas de telecom aqui de Porto Alegre. Então, a diferença entre rendas dos dois é altíssima, né? No entanto, eu vejo que ela está muito mais dentro da linha de programação de vida e a ProEx dela, e a vida dela humana, essa daqui, é muito mais proveitosa do que o irmão dela, entendeu? Que tem muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Mas trazendo para o nosso contexto, assim, enquanto intermissivistas, é muito relativo. É muito relativo. Tem gente que realmente vai precisar de muito dinheiro se a pessoa tem que fazer, por exemplo, uma prospecção em outro país. Está na programação de vida dela, tem que ficar morando um determinado tempo lá em outro país. Digamos que na ProEx da pessoa ela tenha que ir para a África daqui a alguns anos e estabelecer residência lá e todos os investimentos. Então, é óbvio que essa pessoa vai precisar de muito mais dinheiro do que outras pessoas. Então, é nesse sentido, assim, né, Maelinha, assim, que depende muito do que você programou, de como é que está, então, de como é que você tem a sua programação de vida. Então, tem gente que não precisa de tanto dinheiro, precisa mais de uma organização, de um planejamento, de fazer com que as coisas aconteçam naturalmente. É mais nesse sentido que a gente quis falar. Então, Ivan, mas eu fiquei pensando assim, nos indícios, sabe? Porque como a ProEx é uma coisa que a gente não lembra, né? Assim, totalmente. Eu não consigo pegar o projeto que eu fiz lá e olhar, falar, olha, eu não estou cumprindo isso daqui. Então, você vai ali pegando, né, evidências e vai montando aquele quebra-cabeça geral. Aí eu fiquei pensando, assim, nas evidências que vão aparecendo no decorrer dessa vida, que vão mostrando, olha, talvez não seja essa questão pequena aí que você quer fazer, né? Talvez precise desse salto, isso vai até te ajudar, né? Então, se, por exemplo, você estava acostumado com uma situação de comodismo, sempre ali certinho, talvez agora você precise de um passo maior para aprender como é que lida, por exemplo, com uma empresa, né? Não sei como é que faz isso. Se eu fosse ser empresário, seria a primeira vez, eu acho, porque sou muito boa em coisas pragmáticas, mas nessas coisas que eu não consigo controlar totalmente, isso me deixa desconfortável, sabe? Mas era só para colocar isso, que eu assisti da tua aula e não estava na semana passada, não pude perguntar.
Uma coisa que eu acho que vale a pena é a pessoa ela ir observando como que a ProEx está sendo conduzida, tá? Na verdade, um intermissivista mesmo, que fez lá todo o planejamento, e a gente parte do princípio que pessoas que entendem essa questão do paradigma consciencial e percebe que isso é uma coisa flui de forma natural para ela, é um intermissivista, tá? Agora, óbvio que intermissivista você tem vários níveis de complexidade, níveis de aprofundamento que a pessoa passou ali pelo período intermissivo, áreas de atuação, né? Curso intermissivo, quem já teve a oportunidade de ir num curso intermissivo projetado, você tem áreas de especialidades lá dentro, tá? Então, é algo que vai influenciar conforme a característica que a gente tem para trabalhar, tá? Agora, a gente tem, um intermissivista, ele tem indícios, né, que às vezes vão vindo à tona, que vão nos motivando a fazer determinadas ações. Às vezes, algo que está nos motivando a fazer uma determinada ação não é algo para agora, é algo que vai ter um impacto daqui a 5 anos. Tá? Então, vale a pena, sim, é importante observar esses indícios em diferentes momentos da vida humana que a gente tem, porque às vezes a gente não tem clareza ainda daquelas consequências, mas a gente observa que aquilo vai ter um impacto em outras consciências. Normalmente, quando vem isso, ele vem é um sentimento positivo, né? Um sentimento até altruísta, que é algo que a gente ainda não tem clareza, mas nos move para uma determinada decisão futura. Então, dê valor, sim, a isso, tá? É uma forma que eu sempre usei para fazer, tá? Eu sempre observei muito o momento em que eu estou e para onde que eu estou sendo conduzido, tá? E se aquela decisão, quais as consequências do ponto de vista evolutivo, tanto para mim como para as demais consciências, e eu sempre tomei as decisões baseadas nisso. E assim, eu acho que eu mais acertei do que errei, tá? E eu evitei, assim, de ser ingênuo também nas coisas. Nunca entrei com ingenuidade, nunca fui ingênuo. Quem me conhece sabe que eu sou bem racional, mas às vezes eu sei que eu tenho algo para fazer. E isso, acho que de uma certa maneira, é o que a Marinha está colocando. Às vezes você tem um sentimento, preciso de tal recurso. Às vezes isso está vindo realmente porque tem relação com a TopoX, tá? Que é algo que realmente vai acontecer um pouco mais à frente. Dê valor a isso, tá? É isso que faz com que a gente comece porque é como o planejamento é algo que ele tem que vir de alguma motivação, de atendimento a algumas necessidades. E às vezes a gente percebe isso não com tanta clareza, mas a gente percebe que aquilo vai ser importante. Tá? Por exemplo, eu estou entrando num programa agora eu já atuo com a educação há muitos anos. Tá? Na verdade, tem 23 anos que eu trabalho com educação. E eu trabalho dando consultoria a universidades. Eu implanto modelos acadêmicos em universidades no Brasil inteiro. Tá? Eu tenho mestrado, né? Na verdade, eu tenho 2 graduações, 2 especializações e um mestrado. Eu vou fazer um outro mestrado agora, porque eu quero pular para o doutorado. Aí você pensa, tá, mas tem gente que deve me olhar e falar... Eu escrevi um verbete que é chamado Síndrome do Diploma. Tem gente que vai me olhar e vai falar, esse cara é louco, né? Esse cara escreveu verbete para ele mesmo. Deve ser, mas assim, eu até brinquei com o pessoal lá na minha empresa, falei, ó, doutorado eu só vou fazer 1, mas mestrado eu vou ter 2. Mas o que acontece? Sei não, né? O que acontece? Intimamente, eu acho que eu tenho, uma que eu sei que eu tenho que escrever. Eu tenho muitas ideias que eu trabalho na educação, que eu sou meio referência em algumas áreas de melhoria da gestão universitária. Eu sei que eu vou precisar escrever dentro dessa área. O fato de eu entrar no programa Stricto Sensu, eu sei que vai ter um papel assistencial lá na frente. Fala, tem clareza disso? Não. Mas sempre que eu fui fazendo as coisas, eu observei que teve consequências assistenciais. Cada um de vocês tem uma característica. Eu tive isso em vários momentos da minha vida, tá? Eu fui parar no CEEC dessa forma. Fui um dos primeiros moradores do CEEC. Né? Quando eu mudei, minha família achava que eu tinha ficado louco. Entendeu? Eu fui morar num lugar que era
o meu quarto tinha 2x2, né? Era uma situação assim que minha família foi para lá para querer me tirar de lá de dentro, né? Era uma situação muito ruim. Só que eu sabia que aquilo era o certo. Tá? Quando eu decidi sair, porque no início do CE, eu ganhava 2 salários. Na verdade, eu ganhava 2,5 salários. Tinha que pagar 1 salário lá para algumas despesas, sobrava 1,5 salário. Tá? Eu falei, não, eu quero trabalhar. Eu fiquei 1 ano assim e falei, não, eu quero trabalhar. E busquei trabalho. E ganhava, assim, não sobrava quase nada. Era trocar 6 por meia dúzia, né? Porque eu tinha que ter despesa. Comprei um Fusca em 3 sócios, né? Só para vocês entenderem como que era a vida. A vida era assim, tá? Só que eu sabia que tinha que fazer aquilo. O que é importante? A pessoa, onde ela está, ser assistencial e atuar consciente daquilo que ela está fazendo. Você pode não ter lucidez de tudo aquilo que tem para fazer, mas tenha consciência que o que você está fazendo é do ponto de vista assistencial, você está fazendo o melhor para você e para os demais, né? Essa postura proativa de atuar como se fosse um amparador, onde está atuando. Nós temos que ser cada vez mais assim, é isso que vai fazer com que a gente acerte na ProEx. Questão financeira, eu acho que na minha família eu tenho melhor condições financeiras, tá? Eu já ajudei em vários momentos, meus irmãos, né? Tenho 2 irmãos, meus pais. Teve um momento de eu ajudar, depois eu fiquei ruim financeiramente, mas beleza, passei pela fase, mas a postura sempre foi de querer assistir. Então, e a gente entende que vai surgindo algumas situações. Às vezes você vai percebendo que realmente preciso ter um determinado recurso, eu preciso ter uma determinada formação. Tem momentos que eu acho que muda, tá? Por exemplo, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu não fui para a área de formação, eu fui diretor-geral, eu era especialista, era diretor-geral de uma instituição de educação, eu era especialista, eu não tinha nem mestrado, tá? Não importa, a vida nos conduz certas situações, eu não fui porque eu não tinha condições, tá? Hoje eu tenho onde eu estou, né? Porque Foz do Iguaçu, você não tem muita opção. Eu hoje estou morando na região metropolitana que tem acesso fácil. Então, a gente observa que a vida ela tem contextos, ela tem realidades, são momentos muito específicos de cada um. Onde você está, o meio onde você está, tem impacto. Às vezes, tem pessoas que vão ter que ir para o trabalho logo de cara, para depois voltar para a educação. Tem pessoas que, às vezes, entram na educação muito forte, que é o caso da Mairi, já é doutora, você é pós-doutora, né? Pós-doutora, você já entrou no meio educacional muito forte cedo. E agora sente a necessidade de ir mais para a questão profissional. Mas para algumas pessoas é o inverso. Para algumas pessoas tiveram que ir para o trabalho muito cedo. Agora é importante voltar para a questão educacional. Então isso muda de pessoa para pessoa. Não há uma única forma de agir na ProEx. Isso é importante. Vocês vão ter que entender a realidade de vocês e olhar essas demandas. E deem valor sempre a querer subir de patamar. Patamar não é social, é patamar evolutivo. Queiram na sua ProEx algo a mais. Queiram subir, tá? Evolutivamente falando. Né? Queiram se tornar amparadores, queiram se tornar despertos. Né? Não é só cumprir ProEx, gente. Queira ser desperto, queira sair dessa vida humana a maior. Né? Faça o que é possível para isso. É lógico que você tem que ter esses objetivos maiores, macros, né? Que às vezes leva tempo para ser realizado. Mas pense e coloque como objetivos de meta. Coloque por escrito. Algumas coisas vão levar um tempinho para ocorrer, mas vai acontecer. Se você definir como meta, vai acontecer. Tá? E isso eu acho muito sério. Eu tinha nas minhas metas lá, eu lembro quando eu tinha 21 anos, eu coloquei como meta ser desperto. Coloquei, está lá por escrito. Eu sei que eu tenho condições de alcançar a desperticidade. Tá? Na verdade, eu tenho um contexto de vida que às vezes dificulta um pouco. Tá? E eu tenho clareza disso. Tá? Mas eu tenho lá como meta. Eu sei que eu vou alcançar a desperticidade nessa vida. Não tem dúvida em relação a isso. A questão é quando assumir. Tá? Epicentrismo,
eu falar, não, eu quero ser desperto, então eu vou passar pelo epicentrismo. Para mim, isso é uma coisa natural. Vocês têm que entender isso. O que, que vocês querem? TENEPS, eu sei que tem alguns aí que estão no momento de tomar a decisão em relação a TENEPS. Coloque, não, quero fazer TENEPS. Pode ser que não ocorra esse ano. Pode ser que seja o ano que vem. Pode ser que seja daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Mas queira as coisas que vão fazer com que vocês subam de patamar dentro do processo evolutivo. E isso é muito individual, né? Mas se vocês melhoram, vocês melhoram todas as consciências com as quais vocês se envolvem. Todas são assistidas. É aquela ideia da teia, né? Você puxa um elemento da teia, toda a teia sobe. Tá? Se vocês evoluírem, vocês vão ajudar todas as consciências com quem vocês se envolvem, se relacionam. Tá? Então, a questão financeira, às vezes, ela é necessária. Para mim, dinheiro, poder e sexo realmente são os 3 elementos que mais levam a pessoa para o buraco. Tá? Isso é uma realidade, isso é milenar, né? Já assim, tem esse entendimento. Não tem nada a ver com a Conscienciologia hoje, né? Mas isso é algo observado na sociedade já há milênios, né? Então, gente, dinheiro, esse para mim talvez seja o mais fácil de não cair no buraco, né? Dinheiro, sexo e poder, ele tem que saber administrar, né? E realmente na Conscienciologia a gente vê muito isso, tá? As pessoas entrarem no buraco por dinheiro, às vezes por sexo. Sexo até que melhorou, o negócio não está mais tão crítico, não. Antigamente era mais complicado na Conscienciologia. Poder ainda tem muita gente que se desvia pelo poder, tá? E assim, já vi de tudo, tá? Casos que você pensar, não, aquela pessoa não vai entrar nisso, ela entra e quebra a cara, tá? Às vezes a pessoa Epicom, né? Às vezes a pessoa considerada desperta, você vê que o cara se meteu em erro, tá? Então, cada um aí tem que ter mais discernimento, compreensão, né? A gente vai lidando melhor com isso. E achar que a gente vai só tá acertando, não. A gente vai ter erro, mas observa intimamente. A gente fala que isso é a bússola consciencial. A bússola está apontando para onde, tá? Isso o Valdo escreveu no Homo Sapiens Reurbanizatus, tá? Quem nunca leu, vale a pena ler, tá? Esse capítulo. Bússola consciencial. Ele é muito bom, tá? Tá no Homo Sapiens Reurbanizatus. Para mim, é um dos mais... Daquele livro, para mim, foi o mais impactante, foi esse capítulo da bússola consciencial. Dá para entender um monte essa questão do ponto de vista de Proex, né? Para onde que a bússola está apontando, né? Para onde que um ponteiro está apontando. Às vezes esse sentimento de questão financeira lá para o futuro, às vezes é a tua bússola consciencial que está indicando. Mais algum item, gente, que a gente possa esclarecer ou aprofundar aí? A gente tem mais um tempinho ali. A Xênia, eu vi que está quietinha também. Se qualquer coisa, você fala aí, Xênia. Tudo certo, vocês? Tudo certo, Will. Eu acho que você fez um fechamento muito importante, né, tá? Todo mundo ficou reflexivo aí com o que você começou a falar, com o que você colocou, né, Will? Mas é bem isso mesmo, né? É bem essas questões todas que você colocou aí da importância da nossa programação existencial, da importância de... Você falou muito na questão do desperto, né, também, de a gente almejar novos patamares evolutivos. E é importante a gente compreender, né, que a gente passa por essas etapas, né? Então, você falou aí a questão do epicentrismo também, a questão da interassistencialidade, que são coisas muito importantes. E mesmo quando a gente está trabalhando, está ganhando dinheiro, é importante a gente sempre ter, em primeiro lugar, a questão da interassistencialidade. Que eu vejo assim que quando a gente alinha com as questões da nossa programação de vida, aí os amparadores, eles conseguem atuar e nos auxiliar, nos inspirar, nos ajudar. Então, muitas vezes quando as coisas começam a dar muito errado, e dão errado, a gente tem que prestar atenção nisso. Ó, por que as coisas estão acontecendo? Por mais esforço que a gente faça, as coisas não acontecem. Então, muitas vezes, é uma reciclagem íntima que a gente precisa fazer para poder realmente voltar para o rumo da Proexis
e para abrir a conexão com os amparadores, porque às vezes eles estão querendo nos auxiliar e a gente não dá abertura para isso. Então, nesse sentido, assim, que eu achei importante essa tua fala que você colocou. Eu já tive uma oportunidade de conhecer uma pessoa que a gente sabia que era desperto, né? Até porque na época o Baldo tinha exposto, né, o caso dele. E era uma pessoa muito simples, tá? Tinha, eu acho que só o primário, morava numa casa de madeira, né? Uma estrutura muito simples. Eu, quando fui conhecê-lo, ele já estava acamado, né? Então já não tinha muito tempo de vida. Acho que deu 1 ano depois ele dessomou. Mas era desperto. E você sentia na energia que ele era desperto. Então, essa questão de dinheiro é muito relativo, tá? Pode ser que a pessoa precise de dinheiro para executar certas coisas ou não. Só que é importante entender que, no caso dessa consciência, ele tinha compreensão do papel dele. Tá? Então, ele estava dentro do contexto que ele estava realizando sua ProEx e ele não precisava do dinheiro. Ele era uma pessoa muito simples, tá? Mas já era desperto. E realmente, o campo de energia dele, eu percebo bem em campo, né? Quando eu entrei, eu falei, nossa, a pessoa assim se sente acolhida pela pessoa, a energia dele acolhia, tá? O nome dele era Manuelzinho, às vezes vocês assistirem vídeos na tertúlia, às vezes já escuta falar, né? E eu, na época, eu fui até com uma pessoa, ele morava em Uberaba, né? Então, fui com pessoas de Uberaba. Então, a gente... Porque foi uma excursão lá, a excursão saiu e a gente foi, né? Então, a gente conversou com ele individualmente, né? Foi uma pessoa super querida. E você vê que não é a questão do dinheiro, não é isso. Mas é a pessoa fazer aquilo que ela percebe que ela tem para fazer, tá? É lógico que, para muitos, a questão de recursos... Tchau, tchau, Humberto. Abração, cara. Tchau, Humberto. Tudo de bom. Tchau, obrigado aí por tudo. Tchau, tchau. Surgiu um imprevisto, que vou ter que sair. Tá, Obrigado. jóia. Abração. Tchau. Abraço. Então, assim, a pessoa ter o recurso financeiro para algumas áreas de atuação vai ser importante. Tá? Então, é importante, sim, quem tem condições e tem acesso a isso, dar valor a isso e saber conduzir corretamente, tá? Às vezes é guardar, às vezes vai ter momentos que você vai ter que ajudar alguém na família, ou algum conhecido. Então, vocês têm que perceber, não há uma resposta pronta para isso, tá? Vocês têm que perceber o que assim, você está conseguindo identificar naquele momento, né? E como que poderia ser mais assistencial ali. Agora, não dá para ser ingênuo, tá? Isso não dá. A gente tem colega que tem acesso a uma condição financeira boa, tudo, e saiu ajudando várias pessoas de uma forma ingênua. Hoje ele está revendo essa situação, tá? Então, porque ele observou que ele errou, em vários momentos ele errou. Às vezes a gente está ajudando, dando um dinheiro para um familiar e que não deveria dar o dinheiro para aquele familiar. Aquilo não vai ajudar, vai prejudicar ele. Então, a gente tem que ter esse discernimento até onde a gente precisa ajudar. E às vezes é o momento de, não, aquilo mais assistencial e não, às vezes, doar aquele dinheiro que aquela pessoa está pedindo. Mesmo sendo familiar, às vezes você não tem que fazer doação de dinheiro, dar o dinheiro, emprestar o dinheiro, porque às vezes aquele momento você vai prejudicar a pessoa. Então, esse discernimento é importante ter, tá? E não é muito fácil isso, né? Porque isso vai muito de momento, né? Mas a gente tem que adquirir... essa leitura de conjunto, assim, da situação, levando em conta, né, contexto multidimensional e tudo, isso requer treinamento também, né? Sim. Tem que desenvolver parapsiquismo. Quer acertar, tem que ter mais parapsiquismo. Porque uma coisa é você vai conversar com uma pessoa, você percebe a presença de um amparador. Gente, se o amparador está ali presente, você está sentindo o amparador, algum motivo tem para o amparador estar ali. Óbvio que você tem que dar mais atenção e tentar ajudar. Tá? Esse é uma estratégia. Às vezes a gente não percebe o amparador. Tá? A gente não está sentindo ainda. Tá, eu vou pensar e vou refletir, então não dá a resposta na hora para a pessoa e você
vai pensar a respeito. Não precisa tomar a decisão na hora. Evita esse processo de ansiedade, né? De sair decidindo tudo na hora. Só que no momento que você vai fazer essas reflexões, trabalhe com energia, tenta ficar o melhor do ponto de vista energético que você consegue, porque isso vai ajudar você a tomar uma decisão de uma forma mais lúcida, né? Sem a emoção da ansiedade no meio envolvida. Há momentos que a gente tem que ser rápido, às vezes é uma situação emergencial, a gente tem que ser mais rápido, mas aí você tem que perceber também que aquilo é emergencial, né? Sei lá, às vezes uma pessoa está doente e está entrando no hospital agora, você tem que ser rápido, não dá para ficar também refletindo. Mas tentem observar esses elementos. É óbvio que com o parapsiquismo, o acerto é bem melhor, né? Então tem que desenvolver. Parapsiquismo, sem parapsiquismo, a chance de erro é muito grande, né? Obrigada. Que às vezes a gente... Parapsiquismo deve ser uma coisa natural para todos, tá? Esse não é um curso para trabalhar com parapsiquismo, tá? A gente já parte do princípio que você já tem um certo conhecimento, mas que não tem pré-requisito esse curso. Bem lembrado que às vezes a gente tem que fazer esse tipo de abordagem, tá? Mas a gente tem que lidar do ponto de vista multidimensional, né? O paradigma consciencial, ele é multidimensional, né? Então, a gente tem que lidar com o parapsiquismo, sim, tá? Porque se a gente não sabe lidar com o dinheiro, né, tem também um atraso ali no desenvolvimento do parapsiquismo, né? Porque você não está olhando o contexto geral. Tem sim. Aproveitando o assunto, Will, você tem banco digital? Você tem algum para recomendar? Porque eu estava vendo que banco digital rende mais que poupança, né? E pelo menos o rendimento é diário com alta liquidez. Eu não tenho. Eu teria que dar uma olhada. Eu não vou saber te falar, não. Na verdade, qualquer coisa rende mais poupança, né, Breno? Isso é um fato. A diferença é que tem que pesquisar. O banco digital tem taxas menores, né, para você utilizar, né? Mas realmente eu não conheço, tá? Eu estou usando um banco só, que eu uso o Banco Brasil e não fui atrás dos bancos digitais. Eu abri agora uma conta no Nubank para ver. Sobre, é o mais né? Conhecido. Não tem taxa e o ruim de poupança é isso. Você tem que esperar uns 30 dias para poder receber né, os juros lá. E o banco digital não, é diário. E tem a liquidez também. 100% CDI. Legal. Eu até vou estudar. Eu já ouvi falar, assim, eu já tive conta em cooperativa, que é muito melhor que banco normal, tá? Só que como eu mudei para o Rio Grande do Sul, eu acabei cancelando a cooperativa que eu tinha conta. Então, por exemplo, a pessoa às vezes precisa em algum momento que ela tem que pegar algum empréstimo, né? Uma cooperativa, as taxas são muito menores, mas muito menores que um banco normal, né? Então, vale a pena, sim, cooperativa. Sicoob, Sicredi, Uniprime, né? Então, vale a pena a cooperativa se a pessoa está precisando de algum recurso, é melhor que um banco tradicional. O banco tradicional é o mais caro, né? Agora, esses bancos digitais, eu entendo o funcionamento, mas eu nunca pesquisei, tá? Na verdade, há um tempo atrás, eu até queria abrir falei com uns amigos meus, falaram, não, você não vai... Já tem uns 10 anos. Eu falei, eu acho que o caminho é abrir banco digital, né? A gente que é administrador, a gente percebe uma tendência de mercado, né? E aí o banco conscienciológico, banco da conscienciologia. Eu também. Em relação à conscienciologia, eu não gosto de misturar, sabia? Às vezes o pessoal fala, eu já estou na conscienciologia tem muitos anos, tá? Mas eu não gosto de misturar. Um exemplo, eu era diretor de instituição de educação em Foz, que era a Uniamérica, que na época era a maior instituição de educação de Foz. Eu nunca misturei. Eu tinha um colega, às vezes o cara era voluntário lá da Conscienciologia, fez bobagem. Eu tive caso do professor da psicologia de trabalhar com energia com os alunos em sala. Eu chamei e dei advertência. Não tem que misturar, não, que é aula de psicologia, cara. Eu nunca misturei.
tá? Eu sempre fui muito... Essa questão de empresa conscienciológica, eu na época pesquisava, até porque eu era estudante de administração, né? E eu fui atrás de pesquisar mesmo. Eu nunca quis misturar. Para mim, empresa é empresa. Uma coisa é empresa com conscienciólogos envolvidos, que vão ter um raciocínio mais assistencial, em tese mais assistencial, né? Em tese, também não é que é conscienciólogo, o cara é cosmoético, eu já vi conscienciólogo fazer bobagem, tá? O Iban mesmo colocou o casuística dele, que passou por isso. Então, eu não misturo. Uma empresa de TI é TI. Eu trabalho com universidade, Eu faço, onde eu estou, eu faço assistência. Tá? Eu tenho projeção lúcida com o local, né? Eu, quando era professor, fui professor de ciências, matemática, muitos anos, depois professor de administração. Quando eu sou professor, estou ensinando matemática. Só que eu trabalho com energia, assistia os alunos. Correção de prova, então, gente, minha TENEPS ficava lotada. Porque era como se eu entrasse na casa de cada aluno. Não era entrar no logo pensando do aluno, não. Eu entrava na casa. Eu sentia as consequências vindo da casa. Tá? Porque eu já era tenepsista. Tá? Para mim, isso faz diferença. Agora, abrir... a gente já teve essas discussões na Conscienciologia e eu nunca concordei. Tá? Vamos montar uma universidade conscienciológica. Não concordo. Tanto é que a Uniamérica depois foi para um colega, né? Que até eu acabei fui uma das pessoas que acabou influenciando, porque eu levei ele para conhecer, para tentar a gente fazer uma venda, comercializar. Depois acabou misturando isso. E hoje é a Uniamérica, né? A questão da Uniamérica, a Uniamérica nunca foi da Conscienciologia, tá? E nunca foi, não é uma instituição conscienciológica. A Uniamérica é a Uniamérica, é um centro universitário, né? Só que as pessoas às vezes confundem. Isso é muito sério, tá? Não confundam as coisas. Se você está ali com a família, olha a família. Se você tendo um conhecimento consciencial, com parapsiquismo, obviamente você vai ter uma visão de conjunto maior. Mas não force as coisas com a família. Onde está no trabalho, não force as coisas onde está no trabalho. Essa questão financeira, o fato de ser uma pessoa que tem conhecimento consciencial, é porque você vai lidar com o dinheiro observando essa questão energética, tudo, mas não queira fazer com que as pessoas compreendam exatamente tudo aquilo da forma como você compreende, porque às vezes para aquela pessoa não é o interesse dela. Isso para mim é super evolutivo, forçar. Tá? Então tem que ter esse olhar. É um olhar um pouco diferente, tá? Mas eu já vivenciei muita coisa. Eu fui até do colegiado da Conscienciologia, né? Na época, quando o Valdo dessomou, né? A gente montou um colegiado, eu fui do colegiado. E eu sempre tive essa postura, não confundo, não misturo as coisas. Política, não misturo. A pessoa quer ser candidata política, perfeito, se afasta da Conscienciologia para não misturar. Porque se misturar, gente, a confusão que dá na cabeça das pessoas é muito grande. Não quer dizer que a pessoa não possa ser, tá? Não quer dizer isso. A pessoa pode sim ser assistencial onde ela está atuando. Tá? Mas é importante não misturar. Se misturar, a gente vai dar confusão. Tá? Experiência. Eu concordo contigo, inclusive na empresa também. A empresa lá que eu tenho, né? Assim, quanto mais você separar a questão pessoal, a questão familiar, a questão de amigos, melhor, né? O contador é meu amigo, é meu amigo pessoal. Gente, é um problema. É um problema, porque é um problema. Eu não quero cobrar ele algumas coisas, eu não consigo, porque é meu amigo daí, entendeu? Então, a última relação que eu tenho lá com pessoas conhecidas é isso. Agora, colocar familiar trabalhar na empresa, colocar amigo gente, olha, só dá problema. Então, eu concordo plenamente com isso, contigo, e na Conscienciologia também. Gente, eu nunca fui também fã nunca fui muito a favor das empresas conscienciológicas. Cara, misturou, aí dá problema. Misturou, porque uma coisa é você ter pessoas que entendem no paradigma consciencial, tá? Isso é uma coisa. Agora, assim, eu já tive situações, eu estou resumindo, né? Porque a experiência, a gente passa por várias realidades. Nós tivemos um caso de uma pessoa que
ela fazia todos os funcionários estarem em estado vibracional. Um desses funcionários foi demitido, ele entrou com processo trabalhista contra. E ganhou, óbvio. E ganhou muito dinheiro. Tá? Aquela empresa quebrou. E nós tivemos que atuar no sentido de assistir a pessoa, porque tanto o funcionário como o que era o conscienciólogo, que ele tinha feito o erro. Tá? Porque assistir, assim, não só intrafisicamente, como extrafisicamente. O negócio foi muito complicado, foi muita assédio envolvido. Evitem misturar. Tá? As coisas não devem ser misturadas. Porque você invade a privacidade do outro. Privacidade consciencial. Isso é anticosmoético. Tá? Então, é necessário a gente respeitar. Às vezes, a gente lidar com dinheiro de uma forma organizada, para nós é uma situação natural, porque a gente está buscando isso, né? Mas a gente tem pessoa na família que não sabe lidar com isso. A gente também tem que ter esse cuidado de não forçar nada, porque as pessoas às vezes não vão compreender, às vezes aquilo chega a ser ofensivo. Isso é discernimento consciencial, tá? Isso é cosmoética. É preciso desenvolver melhor isso, para saber não cometer esses erros. Às vezes um erro desse, gente, o impacto consciencial é muito grande para aquela consciência. E às vezes aquilo vai afetar e você vai dificultar a tua assistência para aquela consciência. Às vezes aquilo lá vai demorar para aquela consciência. Aquilo que você quis fazer na maior das boas intenções, o impacto, o estrago foi muito grande. Tá? Então tem que ter esse discernimento, tá? Não mistura, não. Aí o Breno trouxe um assunto que eu deixar bem claro. A empresa conscienciológica é algo a ser estudado ainda. Tem várias pessoas estudando. Eu acho que tem pessoas que lidam melhor, com uma maturidade melhor em relação a isso. Tem outras que não lidam. Eu sou muito assim, sou técnico, entendeu? Fez bobagem. Eu lembro uma vez, eu chamei era um casal que era professor lá na universidade, porque um ia para o curso de CP2 e o outro cobria, aplicava prova, aplicava atividades. Eu tive que chamar a atenção. Tchau, Neném. Tá? Eu tive que chamar a atenção da pessoa, entendeu? Do casal, não misturem as coisas. Tá? Isso complica. Gente, a gente já passou do nosso horário aqui, eu acho que a gente até poder encerrar, né? Não tem alguém que queira fazer mais alguma colocação, um questionamento? Senão a gente encerra por hoje. Vocês vão estar com acesso ali mais até o final do ano, tá? Então, vocês podem... a gente não vai ficar entrando muito nos fóruns mais, tá? Mas essa semana a gente ainda entra, mas depois, a partir da outra semana, a gente já não vai ficar entrando nos fóruns, tá? Mas essa semana ainda tudo bem, tá? Se tiver alguma dúvida, podem colocar ali nos fóruns. O fórum dessa semana é justamente para esclarecimento de alguns temas que tenham ficado, né? Então, se vocês forem olhar lá, o título do fórum é sobre esclarecimento e aprofundamento do curso. Então, qualquer dúvida vocês podem colocar. Essa semana a gente ainda, até domingo que vem, né? A gente responde para vocês. Depois a gente não vai mais entrar no fórum, mas eu aviso no WhatsApp também, tá? E o WhatsApp eu vou deixar ativo até domingo que vem, depois eu desativo o grupo, ok? E tem uma avaliação também, se vocês puderem avaliar lá o curso. Ok. Então tá, gente. Obrigado a todos aí. Bom final de semana, bom domingo. E a gente se encontra por aí. Vocês Obrigado também. a vocês. Obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Gente, mais, obrigado, tchau, tchau. hein? Ana, Xênia, abração. Tchau, tchau. Breno, Carlos, Ivan. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, foi excelente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau, Ivan. Então tá. Tchau, Ian. Abraço. Até mais. Abraço.